Olá amigo, mais um vídeo sobre tensão de alimentação de equipamento vintage. Hoje eu vou fazer aqui do Cygnus MA800. Ele é um amplificador que é parecido com o PA800, né? E eu vou verificar se a gente pode ligar ele em uma rede de 127 volts, tá? A rede de 127 volts está meio que se tornando o padrão nacional, né, de rede elétrica. Então as cidades que eram 110 aos poucos, né, estão sendo mudadas para 127, né, então a tensão de 127, se a gente por uma margem de 10%, né, ela pode chegar a 140 volts, né, 139 ponto alguma coisa, então se torna um pouco perigosa para equipamentos antigos, né, que foram pensados com redes de tensão menor. Então para fazer essa análise, né, eu estou aqui com meu varivolt aqui improvisado numa embalagem de sorvete, né? Vou usar aqui uma calculadora, vou usar esse multímetro aqui que vai medir tanto a tensão DC quanto a AC, né? Depois eu vou trocar ele ali para AC. Então, analisando os esquemas da Cygnus, a gente vê que tem muito problema, né? Tem muita discrepância de informações, né? Então isso dificulta bastante a gente entender, né, o que queriam fazer nesses aparelhos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o esquema do MA800, tá? Marca a tensão de 50 volts, né, e mais 50, então menos 50 e mais 50, tá? Então, checando aqui no equipamento, eu vejo que não tem como existir essa tensão nesses pontos, tá? Então, pode ser que tenha sido um erro de digitação, né? Ou o transformador mudou, não é mais o que foi pensado para isso aqui, né? Então, esse tipo de coisa aí que acaba acontecendo nos equipamentos da Cygnus, tá? O equipamento é bom, tá? O que é ruim é a documentação sobre ele. Então, na documentação tem muita coisa errada. Então, aqui, ó, para a gente começar a entender isso aqui, tá? Esse transformador aqui da Audion, tá? Ele tem no primário aqui, ó, lado de cá é primário, tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 fios, tá? O neutro, aí o fase, né, baixo e o fase alta, tá? Então aqui eu meço aqui do neutro pro do lado aqui, tá? Vou ter um pouco de dificuldade. Se eu medir aqui, por exemplo, eu estou entrando com 110 volts, tá? A minha chave aqui está em 110 volts, ó, então 110, né, tá virada para baixo do lado de cá, então 110 volts. Então eu acesso, né, com a chave nessa posição, eu acesso essa bobina aqui, tá? Então estou colocando 110 volts aí, né? Ó, então aqui tá, esse instrumento mede a tensão de entrada aqui do amplificador, né? Então 110 volts e, né, chega a 110 lá na bobina. E eu vejo que a próxima bobina aqui, ó, tá? Então eu vou descobrir quanto por cento é a mais a próxima bobina, tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma jogadinha aqui para facilitar os cálculos. Só vou baixar para 100 volts aqui, tá? Então aqui, ó, 100 volts, tá? Então eu vejo lá quantos volts a mais está a outra bobina, tá? Então a outra bobina tem 8.6 volts a mais, tá? Então aí eu até escrevi aqui, ó, x mais 8,6%, tá? Então, como eu não sei quanto é o x, tá? Mas eu sei quanto é a outra bobina, tá? É 8,6% dessa bobina de cá, tá? Então a bobina de cá é x, né? E a outra bobina é 8,6% a mais, tá? Então, o que eu fiz? Descobri essa relação aí, né? Então, se eu voltar aqui, ó, para os 110 volts de alimentação, né? Se eu voltar aqui, 110 volts, a outra bobina lá tem mais 8,6%, tá? Então, mais 9,4 volts, o total aqui, né,
Se eu medir aqui nos extremos, dá 120 volts mais ou menos, tá? Então eu sei que aqui está errado, ó. Se a bobina, a primeira bobina lá do transformador é 110, a próxima é 8,6% a mais, então 120, né? Então aqui está errado, ó. Indicação errada aí, né? O 127 que está escrito aqui na verdade é 120, tá? Aqui está certo, né? Porque 220 é a soma das duas bobinas de 110, tá? Então eu boto elas em paralelo aqui nesse lado e boto elas em série aqui desse lado, tá? Então 220 é a soma, então elas estão em série. E 240 é a soma das bobinas de 120, né? Que é os extremos aqui, como eu estou medindo, ó. Então eu estou medindo os extremos de 120 volts, né? Então, né, já começa aqui a indicação errada, né? Bom, então eu vou voltar aqui, vou deixar a tensão correta aqui, 110 volts. Tá? E vou, agora que eu sei essas relações aí, né? Eu vou passar para a tensão DC aqui, tá? Vou medir a tensão DC aqui no resistorzinho. Tá, então a tensão DC aqui, ó, 57 volts, tá? O manual diz que deveria ser 50 volts com 110 volts, tá? Então uma discrepância grande aí, não sei se foi erro de digitação aqui, certamente foi, tá? Então um erro, né? Uma das informações mais importantes aí do circuito, né? Já veio com um erro aí no manual, no esquema, né? Então a documentação dos equipamentos brasileiros, ela é muito deficiente comparada com a documentação que se encontra de equipamentos, por exemplo, japoneses, né? A nível de Brasil só tem o esquema, né? A nível de mundo, né? Tem o manual de serviço, que é extremamente completo, né? Então, no Brasil a gente tem que se contentar só com o esquema, né? Mas isso são águas passadas já, né? Bom, então chegamos a 57 volts, né? Então essa provavelmente é a tensão que deveria constar aqui, alguma coisa entre 56 e 57, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a chave para 127 volts, que a gente sabe que na verdade é 120, tá? Então eu vou trocar aqui. 120 volts. Tá? A tensão aqui baixou para 53, mais ou menos. E agora eu vou tentar pôr 127 volts, tá? Então eu vou lá no 127, ó. Passei. Tá, 127 volts. A tensão que era 57 passou a ser 60 volts, tá? Então a fonte ficou com 60 mais 60, né? Ou seja, mais 60 e menos 60, né? E a gente tem que prestar atenção aqui que tem um capacitor de 63 volts aqui, que ele fica praticamente em paralelo com a fonte, tá? Tem um resistorzinho em série com ele, mas ele fica com a tensão muito próxima da tensão da fonte, então a gente já estaria perto dessa tensão de fonte aí máxima que esse capacitor vem, tá? Então, cheguei aqui no 127, porém a rede 127 a gente sabe que pode chegar até 139, tá? Então eu vou ir até o máximo que eu consigo aqui, ó. Então cheguei aqui no máximo 134 volts. Aqui já deu 64 volts, tá? Então certamente nesse capacitor aqui já está chegando o limite, tá? Então a rede de 127, né, durante o dia, ela fica mais ou menos ali na volta dos 127, 125, né? O problema é à noite, onde a carga diminui, né, e a tensão acaba subindo, né? Então pode subir para 140 volts. Eu não estou tendo como colocar aqui porque é a tensão máxima ali do meu aparelho. Deixa eu ver se eu consigo aqui
outro recurso. Eu vou trocar aqui, vou tirar daqui e vou colocar aqui. Tá. Que eu acho que eu tenho um pouco mais de tensão. Ó, consegui 137 num outro transformador que eu tenho ali, tá? Então 137 entrando. Olha, a tensão de fonte já chegou a 65, né? Então já extrapolou aqui a tensão desse capacitorzinho, né? Então o equipamento vai acabar trabalhando com corrente de bias demais, né? Vai tudo superaquecer um pouco o regulador de tensão, né? Aqueles resistores que vêm ali de carga, né? Que vem num valor muito baixo, né? Vem um resistor de 2K7 ali, então aquele resistor fica aquecendo demais ali na placa, ele chega a carbonizar a placa naquela região, né? Eu costumo usar um resistor ali de 10K, 12K, porque a função ali é só para descarregar os capacitores de fonte, né? Então 10K já está ótimo. Então o MA800, né? Mesmo com a chave em 127 volts, quando tiver numa condição noturna, né? A rede está muito alta, ele vai passar da tolerância dele, tá? Então vai ficar perto da tensão desses capacitores aqui, que são 5000 por 70, tá? Os originais. E vai extrapolar a tensão desse capacitor aqui, tá? Da placa. Então o capacitor, que é o filtro de linha para os transistores de entrada, né? Para o par diferencial e até o VAS alimentado pela tensão que fica nesse capacitor, tá? Então tem um resistorzinho de queda aqui perto dele, que baixa um pouquinho, mas não baixa muito, tá? Então esse capacitor aqui já está, digamos, com mais de 63 volts nesse momento aqui, que a fonte está com 65, tá? Outro detalhe, eu já escuto o ruído do transformador, tá? Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Não sei se a câmera vai pegar, mas já tem ruído do transformador, tá? Se eu baixar aqui a tensão, ó, eu tinha baixado demais. Já começa a aparecer um pouco de ruído no transformador, tá? Com essa tensão de 137 volts, tá? Então 127 com mais 10% pode chegar a 140, tá? Eu não consigo chegar aqui por causa da limitação aqui do meu varivolt, tá? Então, ideal pro MA800, tá? Então a gente usa ele aqui em 110 volts e usa um transformador rebaixador de 127 para 110, né? Já que vários equipamentos do passado lá, vários vintage são 110, então é bom a gente ter um transformador que rebaixe de 127 para 110, né? Ou usar ele aqui para 220 volts, né? Que a rede de 220 volts é mais normal no país, né? Então várias cidades têm 220 volts, então usar nessa posição aqui e a gente vai ficar com o equipamento funcionando de maneira adequada, tá? Então a gente pode, ou também se a gente tiver um transformador ou um estabilizador que rebaixe para 120, né? Então a gente pode ler aqui em cima 120 volts em vez de 127. Então se a gente tem um transformador de 120, a gente deixa a chave aqui para cima e usa ele em 120, tá? Se não, a gente usa aqui em 110 volts, tá? E aí tem que ter um estabilizador, um transformador que rebaixe 127 para 110 ou 115, também já tá bom, tá? Então é isso aí sobre o MA800, né? Não recomendado usar ele em 127 volts, tá? Um abraço.